Fala meu povo, eu sou o Piá Vividense, seja muito bem-vindo a mais um Meia Palavra com o Piá Vividense. Isso mesmo, esse é o lugar onde eu pego aqueles assuntos que estão em evidência no Brasil, né, que tá todo mundo comentando e eu faço o meu comentário. Aqui eu coloco a minha opinião sobre o que eu vejo sobre esse assunto, beleza? Muitas vezes a minha opinião ela é relativamente parecida com a sua. Se esse for o caso, eu peço que você compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e se você ainda não é inscrito no canal Piá Vividense, já se inscreve e apoie nós aí, né? Também tem outras maneiras que você pode apoiar o meu trabalho, que é comprando o meu e-book, que está aqui na descrição desse vídeo. Procura por aqui que você vai achar o e-book do Piá Vividense, que é onde eu mostro pra vocês o roteiro que eu percorro diariamente escrevendo as minhas paródias. É, isso aí, lembra? Piá Vividense, o Piá das Paródias. Eu tô ensinando o que eu faço diariamente no meu e-book. Apenas R$ 9,90, vai lá, compra e me ajude. Ah, mas eu não escrevo música, não gosto de paródia, então você pode enviar um pix de qualquer valor pra minha vaquinha que está aqui, ó. Essa vaquinha é pra mim melhorar o meu estúdio aqui, onde eu estou produzindo isso aqui. Ou você pode mandar pix de qualquer valor para o outro endereço ali, pix do Piá Vividense, pra me apoiar, e isso vai me incentivar a continuar dia após dia produzindo aqui pra vocês. Beleza, meu povo? E hoje a gente vai falar aqui sobre o pé de meia. Isso mesmo, gente. Esse governo que tá aí, ele perdeu o povo. Ele não tem povo, ele não tem credibilidade, ele não tem engajamento, não tem quórum. Isso mesmo. E o que ele está fazendo? Ele tá jogando pesado. Tá jogando pesado. E dessa vez foi com os estudantes. É, vai dar dinheiro pra estudante. E eu vou falar o que eu penso e o que eu vejo desse incentivo aos estudantes aí, proposto pelo Pichuleco, chamado pé de meia. Mas pra você saber isso, fica aqui. Depois da vinheta nós comenta. Bora, puxa essa vinheta aí, meu filho. Vai lá. Então, meu povo, bora para mais um Meia Palavra com o Piá Vividense. Hoje nós vamos falar sobre o pé de meia. Gente, esse governo é descaradamente o governo mais canalha que eu já vi, né? A gente já sabia disso, mas cada dia ele consegue surpreender mais ainda. Por quê? Porque é só um cego que não vê que tudo que ele faz é chamando a atenção para ele mesmo. Ah, mas a nossa educação tá um caos, ela precisa do investimento, precisa melhorar a educação, não dá dinheiro para aluno. Ah, mas até vi um deputado falando, nós que podemos pagar escolas particulares para os nossos filhos não precisamos, mas os pobres precisam. Meu filho, o pobre precisa que o governo não atrapalhe a vida dele. Já que o governo não ajuda, não dá o retorno dos impostos que cobra, então não atrapalhe, né? Porque agora o pobre começou a trabalhar no Uber e o governo já veio para atrapalhar. É isso que nós não queremos, né? É isso que nós não queremos. O pobre é capaz de viver sem governo, sem estar na rédea do governo. Não, mas eles têm que de algum jeito colocar uma canga em cima do pobre para eles poderem controlar. Eles não fazem o que tem que ser feito, aí o pobre decide fazer por si mesmo. Não, já que você vai fazer por si mesmo, então você vai ter que pagar aqui. Vamos regulamentar isso aqui, tu vai pagar pra nós. E aí ele perdeu a popularidade. O governo perdeu a popularidade dele entre a população toda. Os evangélicos perdeu a popularidade com todo mundo, porque prometeu um monte de coisa que não podia cumprir e não cumpriu. É básico. E aí começou a mentir um monte de coisa, falar asneira, falar coisa que não sabe, falar de Israel, que todo mundo gosta de Israel. Caiu a popularidade. E aí, meu povo, ele sentiu muito quando ele viu que os nossos jovens e adolescentes do ensino médio, eles também abriram a mente. Alguns, né, ainda são doutrinados pelos pais, né, aqueles velhos dinossauros que ainda acreditam nesse sistema de política, e aí em casa eles doutrinam os filhos, é lógico. Mas a maioria dos jovens não se prendem mais às ideias do Pichuleco. Tanto que o Nicolas Ferreira foi essa semana a convite do governo lá ver um discurso do Pichuleco. Por quê? Porque o Nicolas agora é o presidente da Comissão da Educação, e aí eles convidaram ele, não sei se pra constrangê-lo ou pra provocá-lo, mas ele foi, né? Como ele é o presidente da Comissão da Educação, ele foi lá participar do discurso do ladrão. Enfim, mas se eles tentaram constranger ele, não deu certo, porque a princípio, se ele não fosse, ia ficar, olha, o Nicolas Ferreira foi convidado e não foi. Aonde está o civismo? Aonde está a democracia? Então, esse discurso ele conseguiu cortar pela raiz. Por quê? Porque ele recebeu o convite e como o presidente da Comissão da Educação, ele esteve presente, ok? E em segundo lugar, certo? Eles pensaram, o Nicolas vai vir aqui é o nosso ninho, aqui é nós que manda, aqui nós vamos falar, xingar, desmoralizar ele na frente de todo mundo. Só que não deu certo, por quê? Porque quem estava nesse discurso eram muitos alunos do ensino médio. E o que aconteceu? Esses alunos do ensino médio ovacionaram o Nicolas Ferreira, cercaram ele, era autógrafo, era
era os jovens dizendo: o Nicolas vai ser o próximo presidente, esse cara é bom, esse cara é minha referência. Então o tiro saiu pela culatra. E o que acontece? Ele tá perdendo isso também, porque antigamente, até dentro das escolas, do ensino médio, tinha essa mentalidade de que o Lula era o salvador da pátria, era o povo dos pobres, mas isso caiu por terra. Ele veio com a mesma narrativa, ele não se redesenhou, ele veio com a mesma proposta de 1000 anos atrás, quando ele era presidente. E nós estamos em 2024, as coisas mudaram, a tecnologia é outra, as linguagens são outras e as visões são outras, né? O povo acordou, o povo tá vendo, o que você fala, o povo vai pesquisar pra ver se é verdade ou se é mentira. Então você tem que pensar muito naquilo que você fala, não adianta você falar palavras bonitas, mas falar mentiras, né? Bolsonaro era criticado pelo seu estilo rígido, duro, grotesco, estúpido de falar, mas vale mais uma palavra falada com estupidez sendo verdadeira do que uma palavra toda cheia, né, de ajustes, mas mentiras ou meias verdades. Hoje em dia, todo mundo pesquisa. Então, a popularidade do Lula caiu entre os jovens também. E ele tá tentando, de alguma maneira, compensar isso, fazendo o quê? Dando dinheiro pros jovens. Por quê? Porque daí vai ficar aquela: ai, o Lula, o presidente Lula deu dinheiro pra nós. O Lula deu dinheiro pros jovens e tal. Gente, aí eu vou comentar agora sobre o famoso pé de meia, que é esse dinheiro aí que o Lula tá disponibilizando pra os jovens fazer o seu pé de meia. Gente, isso não tem nada a ver, cara. Nada a ver. Já de princípio, já tira essa ideia de que o Lula tá se preocupando com a educação, porque não tem nada a ver. Se o Lula se preocupasse com a educação, ele tinha pelo menos o ensino médio. E ele não tem. Ele é um burro analfabeto que nunca se interessou em estudar. Eu acho assim, se você não consegue estudar por falta de recursos, por falta de tempo, por falta de um lugar pra você fazer, aí é justificável. Agora, a partir do momento que você tem condições, né, de estudar, de se desenvolver, mas eu tô muito velho pra isso. Não existe isso. Essa palavra não existe. Não existe mesmo. A pessoa que quer fazer, vai lá e faz. Você tem a oportunidade de fazer, tu vai lá e faz. Tu é presidente da República. Você tinha que pelo menos entender um pouco de administração, de economia, você tinha que ler sobre isso. O Lula não faz nada disso. Então, assim, não vem querer dar moral, né, pra cima dos outros, né? Não vem querer xingar, né, auxiliares gerais. Porque você tem que estudar, porque se você for um auxiliar geral, que mulher que vai querer casar contigo? Muito bem, que moral que você tem pra mandar um auxiliar geral estudar se você nunca estudou e não se interessa pra isso? Então, gente, tem discursos que você já, na hora que o discurso sai, você já vê que é uma mentira ou é uma tentativa de ludibriar pessoas, manipular mentes em cima daquilo que é feito. E esse pé de meia do Pichuleco aí, pra mim, é só uma tentativa de ganhar popularidade entre os jovens estudantes. Exatamente. Por quê? Porque ele não exige nada. Se fosse assim, eu concordo com vocês que sim, um incentivo seria muito bom para os estudantes, mas porém atendendo critérios. Muito se fala em meritocracia, muito se fala em premiar pessoas, muito se fala em reconhecer talentos. E aí eu concordo. Por quê? Porque se esse pé de meia fosse destinado a apenas alunos que se sobressaem para a rede pública, porque a rede privada, geralmente os alunos já são de famílias abastadas. Então, na rede pública, se houvesse sim um reconhecimento aos alunos inteligentes, aqueles acima da média, aí eu concordaria. Mas e se fosse a sala inteira acima da média? Oxe, dava pra todo mundo. O problema é que esse programa pé de meia aí do Lula, ele não tá prevendo nada disso. Eles falam um monte de coisa, mas na prática não acontece. Então, assim, eu concordo que se o aluno tirasse todas as notas acima da média, se ele fosse um exemplo de presença e respeito em sala de aula. Por quê? Porque hoje em dia não existe mais isso. Os alunos não respeitam mais os professores. Se ele fosse um aluno que não tirasse nota vermelha, e eu sugiro até que coloquem de volta a nota vermelha. Tirou nota abaixo da média, coloca em vermelho, como era na nossa época. Ninguém morreu por causa disso e ninguém ficava constrangido. Claro que chegava em casa, né, levava um sermão do pai e da mãe, mas procurava melhorar. E daí no próximo trimestre, no próximo bimestre, não tirar mais aquela nota vermelha. Então era uma maneira do aluno se esforçar para não tirar nota vermelha no próximo bimestre. E daí foi tirado isso. Então hoje o aluno pega o seu boletim, tá tudo azulzinho, mas se tu for ver, 80% das notas estão abaixo da média. E aí, como é que nós fazemos com esse aluno? Tá ruim, tá feio, nota baixa, não aprendeu, não se comporta em sala de aula, não é um exemplo, não obedece a professora, responde, briga com todo mundo. Como é que nós vamos fazer com ele? O que nós vamos fazer com esse aluno? A prova.
esse tá aprovado. Essa é a política hoje, não se pode mais reprovar alunos. Então, se essa política do pé de meia, do Lula, do dinheirinho, viesse para premiar apenas alunos exemplares, alunos que respeitam, que não respondem professor, que tiram notas acima da média, que são destaque no colégio, aí eu concordaria. O problema é que não é. O problema é que vai acontecer exatamente o que eu estou falando aqui. Não se cobra resultados, o aluno vai pro colégio, não faz nada, atrapalha a aula até dos outros, desrespeita a professora, tem casos que até confronta a professora. As notas são tudo abaixo da média, quando tem nota, porque de vez em quando só tem a nota do nome, né? Como na nossa época a gente falava, né? Quando o aluno não sabia nada, só tirava 1 ponto pelo nome na prova. Então, assim, não é um exemplo de aluno, não é um exemplo de pessoa, não é um exemplo de um bom estudante, não traz benefícios para a imagem do colégio e mesmo assim vai ter o seu pezinho de meia depositado. Ou seja, esse cara vai ir pro colégio para estudar? Não, ele vai pro colégio porque ele sabe que ele estando no colégio, a chamada vai constar que ele está lá. E aí, ele tendo as suas presenças no livro de chamada, apesar de não ter aprendido nada, apesar das notas serem uma vergonha para ele e para a família e pro colégio, ele vai ter o seu dinheirinho depositado no final do mês. Ou seja, no meu ponto de vista, esse programa do governo, esse pé de meia, é um incentivo à lulice, ou seja, um incentivo às pessoas se manterem medíocres, burras e analfabetas, assim como o idealizador dessa proposta, que é o presidente da República, que não se interessa em desenvolver, em aprender nada, em ler nada, ele não se interessa. Então, assim, é um incentivo em criar novos analfabetos funcionais no nosso país, esse programa do Pichuleco. Exatamente, é isso que eu penso. Então, meu povo, o meia palavra de hoje é exatamente sobre isso, sobre o pé de meia do Pichuleco. O plano do Pichuleco, no meu ponto de vista, para tentar chamar a atenção dos jovens, para tentar chamar a atenção dos adolescentes, do ensino médio e tentar passar uma imagem boa do presidente. Por quê? Porque isso aí vai se estender por todos os colégios públicos, municipais e estaduais do nosso país. E qual que vai ser a narrativa dos professores, dos militantes? Porque tem muito militante ainda, né? Tem professor, mas tem muito militante ainda lá. Vai ser, olha aí, ó, o nosso presidente está incentivando os nossos alunos a estudarem. Olha que beleza, mas lá no fundo não tá incentivando ninguém a estudar, ele só tá dizendo para você ir no colégio, fazer a sua chamada, para ele manter números de presença altos, para também no final do mês colocar lá no relatório, né? Olha aí a nossa educação, o plano do pé de meia trouxe alunos para dentro dos colégios, a evasão escolar, ela tava nesse número e agora caiu, os alunos estão vindo depois do miraculoso, maravilhoso plano do governo pé de meia em pagar para os alunos ir pro colégio. Exatamente, meu povo. Aí você fala, poxa, mas não tem as bolsas de estudo que pagam? Não, as bolsas de estudo são oportunidades que os alunos têm, os alunos destaque, né? Quem ganha bolsa de estudo é os medíocres, é os analfabetos, são os burros? Não, quem ganha bolsa de estudo é aluno destaque. Exatamente. E é aí que tá o problema, porque uma escola só dá uma bolsa de estudo quando ela vê um potencial, né, que vai engrandecer, que vai honrar o nome da instituição. E esse plano do governo aí, me desculpe, eu não vou generalizar aqui, não vou dizer que 100% dos alunos vão ir para o colégio só para ganhar o pé de meia aí, não vou dizer isso porque eu também não sou irresponsável. Eu sei que tem muito aluno e tem muito professor que estão fazendo sim a sua parte na questão da educação. Mas, gente, eu poderia até trazer professores aqui para estar fazendo isso, né, para estar falando, porque eles têm o poder da fala. Mas eu vou falar uma coisa para vocês, no meu ponto de vista como estudante, porque eu já estudei também em escola pública, só que na minha época era melhor que hoje, muito melhor. Gente, vamos dizer que 30% hoje realmente está indo pro colégio interessado em estudar. A mentalidade está mudando. Após os 4 anos do presidente Jair Bolsonaro e após as escolas cívico-militares serem implantadas, a gente vê uma mudança, um crescimento na educação. Mas o Pichuleco, ele tá querendo vir para destruir. Ele já mandou parar as escolas cívico-militares, né? Porque ele não quer que o povo aprenda, ele quer que o povo vá pro colégio
só pelo dinheirinho que ele tá querendo dar. Por quê? Pro povo falar bem dele, ó, e aí o Lula deu dinheiro pra nós, e pra manter os números, né, de presença nos colégios alto, pra ele tentar justificar depois, dizer que, olha, a educação antes era ruim, agora é boa. Mas na verdade nunca melhora nos governos petistas. Por quê? Porque eles não querem qualidade, eles querem números, né? Eu vou citando números, às vezes a gente nem sabia que números estava falando, mas a gente era dizendo números. Isso foi falado pelo próprio Pichuleco. Então, meu povo, a minha opinião sobre esse programa, a princípio, é isso. Esse programa Pé de Meia do governo federal não é nada mais, nada menos que um pagamento para levar os alunos para a sala de aula para tentar melhorar a imagem do Pichuleco, que está defasada entre os alunos do ensino médio, adolescentes e jovens, para tentar dizer, olha aí o paizão voltando, dando dinheirinho pra galera. A minha opinião é essa. É um incentivo à burrice. Por quê? Porque quem quer estudar não precisa de dinheirinho, de esmolinha. Vai lá e estuda. E isso acontece diariamente nas escolas públicas estaduais do nosso país. Os interessados, os esforçados, alunos que realmente querem sair da casca, querem ganhar o mundo, sabem que são capazes e é só através do estudo que eles podem melhorar os seus futuros, eles estão nesse momento estudando sem nenhuma ajudinha, sem nenhum incentivo, sem nenhuma pé de meia, apenas com o seu próprio esforço, com a sua visão de mundo e, lógico, pensando no Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Um abraço do Piaf Evidência, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, compartilha e não esquece de me apoiar aí nas minhas vaquinhas, no meu Pix, compre meu e-book. É isso aí. Um grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo, meu povo.